Hi guys, how are you today? Very good? I'm here again, teacher Nilzilene. Ok, galera, estamos aqui novamente, professora Nilzilene, língua inglesa, 8º ano. Hoje é a nossa 5ª aula, isso mesmo, já estamos aí bem adiantados. Se porventura você seja um aluno ainda meio que novato, assistiu uma aula, 2 aulas, é importante que você reveja todas as aulas, porque uma é complemento da outra e nós temos todo um conteúdo aí para você absorver, entender e tirar o maior proveito. Ok, galerinha? A gente sabe que são tempos difíceis de pandemia, mas a gente não pode vacilar, não pode baixar a guarda, não é isso mesmo? Ok, o nosso conteúdo de hoje é um conteúdo bem simples, é uma parte gramatical, então às vezes os alunos não gostam um pouquinho, né? Mas a gente tem a necessidade de estudar a gramática e assim como na nossa língua materna, que é a língua portuguesa, a língua inglesa também tem a sua partezinha mais difícil, digamos assim, que é a parte gramatical, ok, guys? Mas é bem simples o conteúdo de hoje. Ok? A gente vai fazer um comparativo, obviamente, com a nossa língua materna, que é para a gente estar tendo esse elo aí para vocês compreenderem. Então, qual que é o nosso assunto de hoje? Comparative Adjectives. Isso mesmo, adjetivo comparativo. A gente sabe que na língua portuguesa, o que é fazer um comparativo? A gente, obviamente, vai comparar um ser com outro ser, um elemento, enfim. E aí nós temos comparativo, ainda falando da nossa língua portuguesa, que é para você entender, para quando a gente passar para a nossa gramáticazinha da língua inglesa, você já ter, obviamente, o entendimento. E eu sei que você, como um aluno aí do 8º ano, já sabe esse conteúdo, provavelmente já tenha estudado na língua portuguesa. Então vamos aqui, dar uma relembrada. Quando você vai fazer o grau comparativo, você tem 3 maneiras. Ou você vai comparar os elementos iguais um ao outro, ou você vai fazer um comparativo de inferioridade, ou seja, colocando um ser no grau inferior ao outro, ou você vai comparar colocando um ser no nível mais elevado, fazendo o comparativo de superioridade, ok? Então, na língua inglesa, da mesma maneira. É isso que a gente vai ver hoje. É o comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade e o comparativo de superioridade, que em inglês a gente chama comparative of equality, comparative of inferiority e comparative of superiority, ok? Então, da mesma maneira da língua portuguesa, obviamente mudando aqui as regrinhas gramaticais e que é outra língua, obviamente, né, galerinha? Mas é bem simples esse conteúdo, ok? Let's go? Alright. O que é um comparativo de igualdade? Comparative of equality. Usamos o grau comparativo de igualdade quando colocamos os 2 elementos ou situações do mesmo nível. Como eu já falei, a gente obviamente vai compará-los iguais. Aí nós temos aqui a nossa regrinha para a gente utilizar esse comparativo de igualdade na língua inglesa. Has, que seria tão, e aí vem o adjetivo, e o outro has, que seria o quanto. E aí você vem, ai professora, mas vai confundir, porque nós temos 2 has, e um significa uma coisa e outro significa outra coisa. Mas quando colocar na frase, você não vai se confundir, porque você vai, obviamente, entender bem simples os nossos exemplos. Então, vamos lá? Aqui nós temos o nosso exemplo bem típico, que para essa semana, então, esses 45 graus aí eu acho que ainda tá um pouco, né? Para Palmas essa semana que estava praticamente assim pegando fogo. Então vamos lá, esse nosso exemplo de igualdade aqui. Palmas is hot as Cuiabá. Palmas é tão quente quanto Cuiabá. É tão. Então eu estou comparando igualmente a cidade, o calor de Palmas, obviamente, com uma outra cidade, no caso Cuiabá, tá? Então aqui nós temos a aplicabilidade do nosso has. O primeiro has seria o tão, a tradução de tão, e o segundo has, que está aí em destaque, o quanto. Ok, guys? Palmas is hot as Cuiabá. Não é simples? Eu não falei que era bem simples a questão de fazer o comparativo de igualdade? Very good. Aqui nós temos outros exemplos. Aí a gente tem um exemplo usando a forma negativa e o outro a forma afirmativa, mas fazendo o mesmo comparativo de igualdade, ok? Aqui nós temos I am not as tall as my mother. I am not as tall as my mother. Eu não sou tão alto ou tão alta quanto a minha mãe, ok? Mother. E aí nós temos uma foto bem
bem típica, no caso eu e o meu filho, digamos assim, tá? Aí nós temos o segundo exemplo. You are as intelligent as your sister. You are as intelligent as your sister. Você é tão inteligente quanto a sua irmã, ok? Então nós temos aí um nível, tá? Então um grau comparativo de igualdade. Estamos comparando um ser de maneira igual com outro ser, com outro elemento, ok, guys? Understand? Very good. Isso é muito simples, esse grau comparativo, ok, guys? Aqui nós temos o grau de comparativo de inferioridade. A gente vai comparar um elemento em relação ao outro elemento, colocando esse no grau inferior, ok? Comparative of inferiority. E aí a regra é less, que é menos, mais o adjetivo e mais o than. Aqui a gente já pega, já aplica, já acrescenta uma outra partículazinha, uma outra palavrinha para nós fazermos esse grau no seu nível inferior, digamos assim, ok, guys? Então vamos entender aqui os nossos exemplos. Nós temos aqui o exemplo: Paulo is less tall than Tiago. Paulo is. Aí nós temos aí o nosso sujeito, aí temos o verbo, e aí entra o less, que é o menos, porque nós vamos fazer o grau comparativo de inferioridade. Então, obviamente, a gente vai colocar um C no nível mais inferior em relação ao outro C. Ok? Então, continuando a análise do nosso exemplo. Paulo is less tall than Tiago. Less, menos, e o than do que ou então que, tá? Então, Paulo é menos alto do que Tiago, ok? Então, ele é mais baixo do que Tiago. Obviamente, a gente colocou ele numa forma inferior em relação ao outro. Ok, guys? Bem simples. E aqui nós temos o nosso grau de superioridade, comparative of superiority. Então, nós vamos comparar esse elemento no grau superior aos demais. Então, se no grau comparativo de igualdade a gente igualava os dois elementos, comparava de formas iguais, no grau comparativo de inferioridade, a gente colocava um elemento abaixo do outro nesse comparativo, e agora no grau comparativo de superioridade a gente vai, obviamente, comparar esse elemento no grau mais elevado em relação ao outro que está se comparando. Ok, guys? A regra geral é, para o adjetivo, a gente a gente mantém o adjetivo, acrescenta uma partícula ER a esse adjetivo, mais a partícula than. Isso é a regra geral, porque daí nós vamos ver adjetivos curtos, short adjectives, e os long adjectives, que são os adjetivos longos, e outras exceções na terminação desse adjetivo. É o que a gente vai ver agora, ok? Let's go! Aqui nós temos dois exemplos, os mesmos exemplos, porém em graus diferentes. No grau normal, numa maneira normal, sem ser elevando esse elemento no seu grau comparativo de superioridade, nós temos a frase: Palmas is a small city. Palmas is a small city. Eu disse que Palmas é uma cidade pequena. Pronto, eu não estou comparando, eu só coloquei esse exemplo aí para eu fazer agora o grau comparativo de superioridade para você entender como que vai ficar essa frase, como que ela vai se transformar, ok? Aí então, colocando essa frase na forma comparativa de superioridade, vai ficar Palmas is smaller than São Paulo. Então, aí vocês viram que a gente acrescentou a partícula ER a esse adjetivo, mais o than, e aí sim, essa forma ficou no comparativo de superioridade. Então, aí eu estou dizendo o quê? Palmas is smaller than São Paulo. Palmas é menor do que São Paulo, ok? Então, aí nós colocamos um elemento está superior ao outro no grau, obviamente, de comparativo de superioridade. Ok, guys? Aqui nós temos, portanto, os nossos short adjectives, os nossos adjetivos curtos, de uma sílaba ou duas sílabas, tá? Então, como que se aplica a essa regra? Ok? Let's go. Tall. Tall que é alto. O nosso adjetivo na forma normal, tall.
se a gente, para nós fazermos a forma superlativa, a gente vai acrescentar comparativo de superioridade, sorry. A forma superlativa é um outro conteúdo que tem uma outra regrinha, tá? Então, a gente às vezes dá essa... a gente tem que prestar muita atenção na diferença entre comparativo de superioridade para a forma superlativa dos adjetivos, que é conteúdo da próxima aula, ok, guys? Então, aqui nós estamos na forma superlativa dos adjetivos. Than, tall, que é alto, vai ficar taller than, mais alto que ou mais alto do que. Old, que é velho, aí a gente vai acrescentar a partícula ER e mais o than, que vai ficar mais velho do que. Aí nós temos young, que é novo, small, que é pequeno, long, que é comprido. Então, para todos eles, a gente vai fazer o quê? Acrescentar o ER a esse adjetivo, mais a fórmula than, que é para transformar esse adjetivo no grau mais elevado em relação a um outro. Aí nós temos aqui um exemplo. I am older than my brother. I am older than my brother. Eu sou mais velho ou mais velha do que o meu irmão. Ok, guys? Se o adjetivo terminar em CVC, what CVC, teacher? Consonante, vowel, consonante. Consoante, vogal e consoante. Então, se o adjetivo é curto e terminar com essa, digamos aí, se tiver essa terminação aí de CVC, consoante, vogal, consoante, ele vai ter uma regrinha diferenciada. Que regrinha é essa? Quando esse adjetivo é curto, né, e termina com CVC, a gente vai duplicar, ou seja, você vai repetir a última consoante. Vamos ver os nossos exemplos. Aí nós temos o adjetivo curto big, big, que é grande. Para a gente falar que algo é maior do que uma outra coisa, um elemento é maior do que um outro elemento, a gente vai duplicar a última consoante da palavra big. Hot, que é quente, a gente vai duplicar a última porque terminou aí com a nossa consonant, vowel, consonant, ok? Então, hotter. Aí nós temos o exemplo. My brother is bigger than your father. My brother is bigger. Ok? Então aí a nossa forminha do adjetivo terminado em vowel, consonant, vowel, consonant. Consonant. Ok, guys? Meu irmão é maior do que o seu pai. Palmas is hotter than Cuiabá. Então aqui nós já estamos dizendo que Palmas já é mais quente, tá? Então, são questões de exemplos, porque essa semana eu acho que Palmas bateu realmente o recorde de todas as capitais dos lugares. Eu acho que, enfim, muito quente, very, very hot, ok, guys? Ok, então, Palmas is hotter than Cuiabá. Palmas é mais quente do que Cuiabá, ok? Uma outra reguinha, se esse adjetivo terminar em Y, tá? Terminar acompanhado de Y, a gente vai substituir esse Y pelo I e acrescentar a nossa regrinha normal, geral, nossa regrinha geral, que é o ER, ok? Então, o Y vai sair de cena e no lugar dele vamos colocar o nosso I, ok? Então, se a palavra terminar em Y. Vamos lá. Aí nós temos aqui dois exemplos. Lembrando que Y precedido de consoante, ok, guys? Se o Y for precedido de vogal, vai manter normal. Então, essa regrinha é para Y precedido de consoante, ok? Understand? Very good. Funny. Funny, termina em Y aí. Vamos para colocarmos essa forma no comparativo de superioridade, como que vai ficar? Tira o Y e aplicamos a nossa forminha aí. Coloca o I no lugar do Y e mantém, obviamente, a nossa regra geral. Então, funny, tá? Happy, que é feliz. Happier, ok? Então, nós temos os exemplos aí dessas duas palavras. He's funnier than me. He is funnier than me. Ele é mais engraçado do que eu, tá? Então, a gente aplicou a regrinha aí do Y, obviamente. Segundo exemplo, my daughter is happier than my son. My daughter is happier than my son. A minha filha está mais feliz, né? Porque a gente pode usar o verbo to be, tanto o verbo, a tradução do verbo to be é ser ou estar, tá? Então, a gente pode dizer que a minha filha é mais feliz do que o meu filho ou que ela está, né? Até porque a questão de felicidade é uma
questão momentânea, então a pessoa não é totalmente feliz, então, tá? Então, minha filha está mais feliz do que o meu filho. Aí aqui nós temos o long adjectives. A gente já viu os adjetivos short adjective, a regra dos adjetivos curtos. A gente já viu quando o adjetivo termina em consonant, vowel consonant, que é o CVC. A gente já viu quando os adjetivos terminam em Y. Então, por hoje a gente fica por aqui. Take care, trust you. Bye, bye.